O assunto hoje é muito sério, sempre é sério, nunca é menos sério, né? Mas falar sobre a vida de Jesus é muito importante. Antes de abrir aqui, para eu não perder o meu foco, eu quero, até mesmo antes de orar, mencionar que Deus é um Deus de ciclos. Nós fizemos esse tema para você entender que Deus é um Deus de processos. Ele não deixa nada ficar em aberto. Tudo se fecha. Quem pode dizer amém? O que Deus começou na sua vida, Ele vai cumprir, vai se fechar. Vou te dar mais uma chance. O que Deus começou na sua vida, o ciclo vai se cumprir e tudo vai se fechar em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Dá um aplauso bem forte. Deus começou com um processo que na realidade foi lá atrás, como o bispo Marcelo pegou hoje de manhã, quem esteve aqui entendeu isso, que ele não começou o processo quando Jesus nasceu, ele começou lá no Éden. Então eu preciso que você ouça na web se você não veio, que não dá para ficar repetindo as pregações. E é importante quando nós falamos, tem que vir por sequência, porque é uma continuidade. Você vai evoluindo, você vai somando conhecimento. E nós às vezes temos a pretensão de que nós sabemos muito em um culto e aquilo serve para a vida toda. Não, aquilo vai ser um bom combustível, legal. Mas tem muito mais do que você precisa saber. Então é importante você absorver o que a igreja que Deus te deu tem para te oferecer. Quero ouvir um amém. Deus instrui, Deus inspira, Deus levanta pessoas para isso. E mostra que assim como Ele fecha ciclos para nos salvar, Ele também fecha os ciclos na nossa vida pessoal. E nos lembra disso claramente. Cada um, repare que cada um é um tipo de aliança. Aliança com a existência, aliança com o nascimento, aliança com o sofrimento. Ele está com você na dor, Ele está com você quando está mais difícil. E aliança também no poder, na glória, quando Ele te dá a conquista. A aliança tem que ser forte nos 3 processos. Eu quero ouvir um aleluia. Não esqueça disso. A aliança tem que ser forte nas 3 fases, nos 3 processos da vida. Quero também, antes de começar a palavra, quero agradecer a toda a equipe que trabalhou muito para esse evento, como se fosse celebração, sem exagero. Desde o detalhe da ornamentação, o pessoal do louvor do teatro, não sei quantos dias, acho que foi 15 ou 20 dias, fizeram aí um propósito de todos os dias, às 6 horas da manhã, estarem acordados para orar em prol dessa Páscoa, em prol da igreja, em prol de você, em prol da sua família, do que Deus pode apoiar o Senhor. Lindo, lindo. Dança, teatro, louvor. Minha filha, todos os dias, 6 da manhã, estava lá dormindo em frente à câmera. Estou brincando. Perdão, Bia. Eu fiz um print dela com o olho fechado, pego no pé dela. Então, mas gente, o pessoal não falhou, sabe? Por quê? Essa é a igreja que anseia pelo poder de Deus, que nós intercedemos uns pelos outros. Você não está sozinho. Eu estava outro dia ouvindo aqui um culto, alguém subiu aqui e orou. Estava lá atrás. E não lembro quem estava orando. Ele estava orando pela igreja, pela igreja. Eu falei, meu Deus, se eu não estivesse aqui, eu era alvo dessa oração, porque eu sou igreja. É muito bom estar inserido no corpo de Cristo. Porque onde lá na Conchichina alguém orar e falar, Deus abençoa a tua igreja, você é o alvo daquela oração. Você é captado, Deus vai te... Uau! Você nem pediu oração, mas tem alguém ao redor do mundo orando pela igreja de Cristo. Por isso essa coisa poderosa de você confirmar constantemente que você faz parte do corpo de Cristo, se aliançando, se renovando, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e se renovando na revelação do novo nascimento. Quem percebeu isso aqui, dê um aplauso bem forte ao Senhor. A igreja é gloriosa, a igreja é imbatível, a igreja é irresistível. A do Senhor é assim. A do Senhor é assim. Então, obrigado a todos os envolvidos, todos que ajudaram, todos que cooperaram com as ideias que foram surgindo, né? E Deus tem feito maravilhas. Eu quero agora sim orar. Quero orar. Eu tenho tanta coisa na minha cabeça. E eu espero que Deus me organize aqui para poder falar com você o tempo que eu tiver.
Está aqui já o cronômetro passando aqui. O relógio da vida, aleluia. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Por celebrar a Páscoa, a festa mais poderosa, a principal, a que mais nos ensina, a que mais perpetua e consolida a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do teu propósito, do teu amor para a humanidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui hoje, Senhor, sendo interlocutor da tua palavra, com todos os pecados que eu tenho, falhas que eu tenho. O Senhor usa alguém pecador, que o Senhor hoje fale com a tua igreja, fale comigo, que a tua voz venha a ser conhecida e reconhecida, que o teu Espírito Santo confirme a tua ministração, Senhor, que não venha ser o homem a falar, mas o teu Espírito Santo a guiar este momento da tua palavra. Que ninguém saia como entrou, mas saia revelado. Se entrou bem, que saia melhor ainda. Se entrou perdido, que saia salvo. Se entrou preso, que saia liberto em nome de Jesus. Mas que a tua palavra mais uma vez não volte vazia e cumpra todo o propósito que ela determinou cumprir, Senhor. Eu oro já agradecendo pela fé, porque a fé nos sustenta, a fé nos guia, e ela é o penhor da nossa glória. Nós te amamos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém e amém. Dê mais um aplauso, exalte ao Senhor. Dia de adoração, exaltação. Eu fiz agora uma viagem para Valência semana passada, a trabalho. Eu estava aqui vendo o Rubem ler o texto da ceia. E o finalzinho do texto mostra exatamente esse ciclo, se você reparar, né? Em especial as duas partes finais, que é anunciai isso, a morte do Senhor, até que Ele venha. A importância, até nos últimos momentos, por não dizer minutos de Cristo na terra, Ele mantém a tônica da importância da sua morte e da importância da sua volta. A morte do Senhor até que Ele venha. E eu vejo que Deus preservou de alguma forma alguns povos, em especial a Europa e o seu continente, em costumes, para que isso não morra. E eu sempre estava falando até hoje com o bispo Marcelo, eu gosto muito de explorar lugares desconhecidos, restaurantes. Estou na estrada, escolho o que é mais simples e entro, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas a maior parte são boas as surpresas que existem. E em especial eu passei num restaurante. E sentamos lá, e estava vazio o restaurante, mas ele não nos deixou sentar, enquanto ele não colocou o pão na mesa. Não, o pão não está pronto, você não pode sentar, estamos terminando, né? Não foi bem. Eu peguei e lembrei, falei, meu Deus, o pão na mesa. Não, e o bom português não come sem pão, não é português? Rapaz, você quer ofender, não dá pão para ele quando você sentar. O pão. É uma fúria do pão. Por quê? Está na cultura. Agora imagina, e essa era a cultura que Jesus conhecia. O pão fazia parte do alimento do dia a dia. Ele colocou algo para você lembrar todas as vezes que você fosse almoçar ou jantar, o pão na mesa. Não tem como comer pão sem partir, meu querido. Então, qualquer refeição naquela época, para alguém que teve uma experiência com Jesus, era obrigação, era impossível não lembrar do Cristo morto e ressurreto. Isso de alguma forma ainda é preservado para quem estuda poder ressaltar esse conhecimento. E a importância de fazer. Eu peguei o pão, né, com o ânimo bem leve, falei assim, vamos lembrar mais uma vez. Eu peguei o pão e parti e comecei a ceiar com o pessoal na mesa. Demos ali umas risadas, mas eu falei com seriedade. Falei, gente, é por isso que Deus preserva algumas coisas, para que a sua mensagem e o seu conhecimento não fique para trás. Então não esqueça disso. Mesmo que a sua mesa não tenha o hábito do europeu, do pão na mesa, mas que o seu pão de cada dia, que o seu almoço, que o seu jantar seja lembrado que você está almoçando e jantando porque Deus te deu condições, te deu graça e te deu vida e vida eterna. Quem pode dar um amém aí bem forte? Pode dar para o Senhor.
Então, há uma preocupação muito grande. E eu quero falar aqui alguns textos e vou dizer sobre o que eu não vou pregar e sobre o que eu vou pregar. Mas antes, veja comigo o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 20. Não desprezeis o quê? As profecias. Mas ponde tudo à prova. Testa a profecia. Examina, checa. Hoje, o bispo Marcelo deu aqui um dado, que depois o Tiago enviou um artigo, comprovando uma profecia que se cumpriu e foi testada pela NASA. Onde você hoje, com a tecnologia, você consegue puxar os eclipses anteriores à Terra toda. Hoje em dia, você consegue, com registros, buscar quantos eclipses existiram para trás, inclusive saber o dia e a hora. Surpresa da NASA, que corrobora com a Bíblia, que houve um eclipse. Lembra quando o céu ficou todo escuro na crucificação? Houve um eclipse naquela altura, às 12 horas da tarde, 33 anos depois de Cristo, numa sexta-feira. A NASA descobriu agora, lançou a notícia. Então, isso é uma profecia que foi vivida, testada, e a ciência está, mais uma vez, essa é só mais uma questão que acontece, né? Retende o que é bom, abstende-vos de toda a espécie de mal. Agora, olha por que o contexto fala sobre isso. Nós esquecemos da última parte, 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, você quer estar pronto para a vinda? Então você tem que estar atento para as profecias. Um pré-requisito, uma dica, um hábito, uma prática que deve existir na igreja é estar atento às profecias. Eu falei um pouquinho de manhã, a bispa Bianca falou sobre isso também ontem, sobre, é simples, é o mesmo, é o básico. Mas se não existisse tantos analfabetos espirituais, ou sobre o cristianismo, não era preciso tanta ênfase nisso. Hoje há pessoas que não sabem explicar o motivo porque Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. Não sabe nem sequer a cultura judaica do Cordeiro. Nós temos que estar alfabetizando crente. E alguns com 30 anos de igreja. Não é? Então isso é muito importante, estar atento às profecias. E hoje eu preciso da sua fé. Fala para o seu irmão aí, eu preciso da sua fé. Porque sem fé não tem como você entender algumas coisas. O que é fé? Fé é você esticar um pouquinho a visão para além do óbvio. Quando falamos, hoje em dia, é preciso de fé para crer na morte de Cristo? Sim, mas não tanto. Porque além de ser algo grandioso, é algo histórico. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento geral sabe que Jesus Cristo morreu, viveu. Pode não se curvar à sua divindade, esse é outro assunto. Mas não é preciso, hoje em dia já não é preciso fé para admitir Jesus Cristo, a sua existência, a sua morte e até a ressurreição. Porque há pessoas que falam que a ressurreição é um evento provado arqueologicamente, por dois motivos: pela tradição oral e porque não se encontra um túmulo. Até isso se sugere como prova arqueológica, a própria ressurreição. Então, eu preciso fé para ser salvo por esse evento, mas não para crer que ele existiu. É um fato evidente e óbvio, sim ou não? Agora, para falar sobre coisas que não existiram, aí eu tenho que esticar um pouquinho mais a minha fé. Olhar para o futuro. Então, fé é você ver o futuro. É você ver. E vou te falar uma coisa, tem uma coisa que mexe comigo, é o tema da volta de Jesus. Quando canta que o rei está voltando, a minha voz embarga, minha garganta fecha, a minha alma deseja ardentemente esse dia. Não sei você, mas eu reajo assim.
Eu choro pouco, sou uma pessoa que chora pouco, infelizmente, é um defeito que eu tenho. Mas quer me fazer chorar é entrar nesse tema comigo. É involuntário, eu tenho que respirar, que eu não gosto de chorar. Eu tenho que respirar e deixar passar, porque a minha alma, o meu espírito, o espírito que vive em mim anseia por esse dia. E eu quero abordar um pouquinho também sobre esse tipo de comportamento que é importante na igreja. Em 1 Coríntios, fala o seguinte: mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto eles por ninguém é discernido. Por isso eu preciso da sua fé hoje. Porque se você não for comigo, e eu nem comecei ainda, você não vai me entender. Porque ele fala, o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Eu não estou preocupado que você goste do que eu vou falar. Eu quero muito que você entenda aquilo que vai ser falado. Só isso. Eu não preciso do seu aplauso. Eu preciso da sua compreensão. E depois que você seja honesto com a sua decisão, segundo o que foi revelado. Só isso. Porque profeta só precisa disso. De compartilhar a visão que Deus deu para ele. Ele não está preocupado se você vai gostar do que você vai ouvir. Se Deus não está preocupado, por que eu vou estar? Nós precisamos que você entenda. E se você não esticar a sua fé, não começar a discernir espiritualmente as coisas, você não vai conseguir ir para alguns lugares. A Bíblia é simples, mas tem alguns assuntos que Deus não deixa a gente entender. Talvez para o homem não ficar muito vaidoso, muito arrogante. Em especial o tema da sua volta é um tema difícil de abordar, porque alguns assuntos ficam turvos. É como se Deus estivesse no céu, alguém tipo o Will, sabe o Will? Aí quando você está quase lendo a Bíblia entendendo, ele faz assim, ó, com o negocinho da fumaça. É o Will do céu. Quando você vai entender a Bíblia, o Will ativa. Quer você não entender tudo. Isso é importante, porque Deus sabe quem pode ou não receber alguns discernimentos, algumas revelações. Foi lido aqui em Lucas 17, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então é importante nós termos a certeza de cada fase. Quando ele fala sobre Noé, ele é uma tipologia da volta de Cristo. É uma tipologia. Se você quer entender bem a volta de Jesus Cristo, estude o dilúvio, o processo. É um tipo dos finais dos tempos daquela época. Você vai vendo paralelos ali até você entender como que Deus quer fazer e irá fazer nos finais dos dias, né? Então nós precisamos de ter uma certeza de cada fase em relação ao nascimento, à morte e a sua volta. É como se você tivesse uma fé diária. Se você não tiver fé, você nunca vai entender o tema da sua volta, o tema que ele vem. É como quem aqui já tirou carta há muitos anos, há mais de 20 anos de idade? Lembra a primeira vez que você tirou carta? E foi fazer a sua primeira viagem de 100 quilômetros, lembra? Você ficou todo preocupado. Outro dia o Harold tirou carta, ele quase que fechou a A21 para poder ir lá para casa, porque estava a 40 por hora, com medo de chegar lá em casa, porque era um pouco mais longe. É um pânico. Aí você ora, você faz jejum, você vai na oficina, você calibra o pneu, você faz 9 horas para você andar 100 quilômetros, assim ou não é? Mas passa 20 anos, você às vezes até fica irresponsável. Você quer viajar 1000, você não pensa, nem lembra de orar, não calibra os pneus e viaja. Porque a sua experiência do passado valida a sua próxima do futuro. Andar de avião, quem tem medo aí? Muitos têm medo, mas quem anda de avião? Todo mundo anda. Lembra a sua primeira viagem de avião? Você ficou crente da noite para o dia, que se você morresse, você tinha que ir para o céu, era o seu único. Não tem ninguém mais crente quando viaja a primeira vez de avião. Deus, eu entrego a minha alma, o meu espírito. É um pânico completo. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 viagens de avião, você até esquece de orar.
Ó Deus, se for, foi. Eu estou cansado. Eu já decolo dormindo no avião. Eu já arrancando assim, apagado. Porque o hábito de viajar, e olha que eu não viajo tanto assim, mas o hábito de viajar foi me descansando, é um ato de fé, sim ou não? Fazer 1000 quilômetros é preciso fé, sim ou não? É preciso fé, você é mais confiante, mas eu tenho fé que eu vou chegar andando 1000 quilômetros, que eu vou chegar indo para o Brasil, indo para a América, eu tenho fé que o processo vai voltar a funcionar. E falamos de pessoas falhas que são seres humanos. Agora, por que nós não aplicamos a mesma fé com Cristo? Porque nós temos uma Páscoa mosaica, uma Páscoa do Velho Testamento. Temos várias profecias que se cumpriram. Sabe quantas profecias se cumpriram para que Cristo fosse o Messias e viesse a morrer na cruz e etc? 456 profecias foram cumpridas em um homem só. É até impossível calcular, mas se você pegar 8 profecias das 400 e tal que se cumpriram e fizer um cálculo matemático, sabe qual é a chance matemática disso? De 8 dessas 400 e tal vier a se concretizar em uma pessoa só? 1 quadrilhão de chances em uma. 1 quadrilhão de chances em uma. É como se você enchesse a cidade de Lisboa com 1 quadrilhão de moedas, pintasse uma de vermelho, vendasse uma pessoa, soltasse ela e ela aleatoriamente pegasse a moeda certa. Pumba. Essa é a chance matemática de apenas 8 profecias das 400 e tal se cumprir em Jesus Cristo. E todas elas são o quê? Comprováveis. Examine as profecias, coloque-as à prova. É só você comprovar. Todas elas se cumpriram. É como se eu tivesse feito 400 voos de avião e quero pôr em causa o próximo. Meu amigo, se eu fiz 400 voos de avião, esse voo não vai acontecer? Está pegando a ideia? Tem 400 voos para trás, validando o mesmo Deus, a mesma Bíblia, os mesmos profetas, a mesma igreja, o mesmo Espírito, a mesma mensagem, o mesmo Evangelho, e a última não vai acontecer? Estica a sua fé. Estica a sua fé. Vem comigo. Estou só tentando fazer você me acompanhar no nível de fé para poder entrar. Se você não vier, você não vai discernir quem fala. Então, se 400 voos deram certo, não vai ser o último que vai dar errado, meu irmão, em nome de Jesus. Então, fala assim comigo: Ele está conosco e Ele vem. Interessante que esse Deus maravilhoso, Ele fala: eu venho, mas eu estou com você. Que dicotomia louca. Como é que Ele vem, mas está comigo? Porque Ele fala: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mas ele está ou ele vem? Não, mas se ele vem, ele não está. Mas se ele está, ele já veio. Não, mas ele fala que ele vem. Então é uma dicotomia. Porque são quase que ideias opostas. Mas o mesmo Deus fala: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas o mesmo fala: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ontem a bispeira deu um exemplo sobre como que era feito, né, falando sobre a manjedoura, o processo de seleção para o cordeiro. Eu quero entrar um pouquinho mais sobre isso. A lei mosaica falava o seguinte, cara, isso vai demorar, hein? Vou ter que cortar aqui algumas coisas. Quando eu falei assim, a lei mosaica, eu assustei. Eu falei, ixi, vou ter que... A lei mosaica diz o seguinte: olha, quando você tiver um cordeiro macho, sem defeito, bonitinho, você já pode separar ele, porque esse é o que vai morrer. Aí ela explicou ontem sobre que no inverno, esse cordeiro era todo embaladinho, bonitinho, para não morrer, e ficava na manjedoura onde Cristo foi colocado. Vai na web e ouça o culto de sábado. É uma sequência. Então era um hábito, era comum isso acontecer, tá?
Agora eu quero que você seja um pouco criativo. Agora imagine a cena. Imagine você que tem um filho de 5 anos, 10 anos, 12 anos de idade. Gente, tem coisa mais dócil do que cordeiro? É bonitinho demais o cordeiro. Eu tenho um amigo meu que ele comprou uma fazenda e começou a criar ovelhas. O Aldo, né? Tá. Ah, cadê o Aldo? Cadê você, Aldo? Ali, o Aldo, ele comprou uma fazenda, uma quintazinha, e começou a criar ovelhas. Ele teve que vender, com dó de matar os bichinhos. Dava dó, aquela coisa bonitinha, linda. Agora, imagina você, tem um filho de 12 anos, 13 anos de idade, você pega um cordeiro e nasceu bonitinho, tá, fofinho, dentro de casa, bebê pra cá, e o bebê, a criança brinca e tudo mais. Ele fala, esse aí vai morrer, não se apega não. Tem como não se apegar vivendo um ano com um cordeirinho pulando na sua casa, bé, 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 bé? Não tem como. Você passa a amar aquele bichinho. Essa era a realidade. Você convivia com esse na porta da sua casa um ano. Chegou a Páscoa. Já dava aquele cheiro de luto na casa. Vamos ter que matar. Porque nós trouxemos para... Ele foi selecionado para esse dia. Para morrer, mas pai, ele não tem culpa nenhuma. Eu sei. Ele não tem culpa nenhuma. Ele não fez nada. Não, mas a lei fala que ele tem que morrer, meu filho. Imagina isso, todo ano se repetir. Aí aquele cordeirinho de um ano ia lá e era morto. Imagina a criança chorando. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você tentar reproduzir o sentimento que Cristo queria, que Deus queria passar para a família, de proximidade. Então repara, por que você sentia a dor? Porque você criou o quê? Uma intimidade. Ele passou a viver no ambiente que você vive. O que é bacana? Se você olhar comigo lá em Mateus 28, 20, que ele fala, né? Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele fala isso. O cordeiro que era o animal, ele morria e não voltava. Mas chegou um dia que o cordeiro que morreu, ele voltou. Estão me seguindo? O cordeiro que morreu, ele voltou. Ele voltou para a minha casa, para a minha intimidade, para o meu lar, para o meu convívio. Por isso eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu voltei para a sua casa. Eu voltei para a sua intimidade, para o seu dia a dia. Então essa promessa é para quem? É para quem volta a conviver com o cordeiro dentro de casa. Quem volta a amar o cordeiro. Quem não se separa dele. Quem aprende com o cordeiro. Que agora já é um leão. Cadê aquela imagem maravilhosa que estava aqui atrás? Que é o Jesus e o leão. É o cordeiro e o leão. Mas não esqueça, o cordeiro, ele é dócil. O leão, ele é imbatível. O leão é poderoso. O leão, ele é o rei. Fala para o teu irmão aí, não brinca com o leão. Não brinca com o leão. Porque ele é imbatível. Ele é imbatível, ele é o rei, ele é poderoso. Então, ele está conosco por quê? Porque ele pode estar de novo na nossa casa. Tanta gente cheio de igreja e vazio de Jesus em casa. Cheio de atividade, cheio de coisa e está vazio de Jesus. Quero te contar uma visão, eu baguncei aqui tudo, gente, meu Deus do céu. Quero te contar uma visão que me impactou muito. Vou só contar parte dela, não vou falar toda não. Quem lembra do ano passado que teve aquele terremoto? Aqui em Portugal, foi breve, nada foi grave, mas foi de madrugada, quem lembra esse terremoto? Eu lembro que ficou cheia a igreja no dia seguinte. Foi o culto mais cheio de domingo, foi o dia depois do terremoto. Deus, manda uns aí, mas não quero nada não, só manda uns terremotinhos. Alguém teve, só que alguém teve algum sonho profético nessa noite? Ou soube alguém que teve sonho profético, que lembra disso? Não, é muito longe, né? Eu perguntei a algumas pessoas aquela noite. E é como se Deus tivesse distribuído vários sonhos proféticos para várias pessoas em várias igrejas.
e de diversas igrejas. E logo depois veio esse terremoto. A gente viu hoje, vemos na Bíblia, que várias vezes Deus usa questões físicas para confirmar ações espirituais. E eu estava tendo um sonho profético que certamente iria passar batido. Ia ser só mais um que eu não ia lembrar, se não fosse o terremoto, que eu acordei com ele. Aí eu acordei em pânico, falei, ou ele estava voltando, ou eu já morri, ou alguma coisa aconteceu. Fiz assim a cama. Depois que eu deitei de novo, eu falei, nossa, o sonho. E o sonho ficou tatuado na minha cabeça assim, ó. Eu lembro como se eu sonhar agora. A imagem, o jeito. Eu lembro que Deus me colocou assim, meio que voando. Eu entrava pela igreja. E eu via as pessoas trabalhando. Eu via o Luiz na mesa de som. Eu via todo mundo, atividade, mídia, dança. O povo preocupado com o ecrã. Todo mundo preocupado com a sua função. E tinha uma harmonia cantando, ou tocando. Só que ninguém cantava aquela música. Aí eu, como pastor, comecei a cantar. A música era: o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem. E ele vem saltando pelos montes. Mas era uma música alegre, era uma mensagem alegre. Porque essa não é uma mensagem triste. Ai, vai voltar, vai, meu Deus, eu não posso, eu tenho que casar antes que eu sou virgem. Cabeção. Deixa de ser idiota. Bicho burro. É uma mensagem alegre. Todo mundo se identificou, né? Aí o cara vai pensando, eu não fiz sexo ainda. Cara, você quer ir pro inferno, meu irmão? Eu lembro que era uma mensagem alegre. Só que Deus foi me mostrando algumas coisas sobre um manto no altar, que Ele mandava dobrar esse manto e colocar lá fora. Porque só ia ter essa autoridade quem fosse viver o seu evangelho lá fora. E sabe o que é interessante? Ninguém notava a música. Todo mundo ocupado com seus afazeres. Ninguém notava algo espiritual, porque cada um estava querendo fazer aquilo que tinha que fazer na sua escala. O Luiz nem viu eu passar. De verdade. Ficou ali naquele computador ali e eu voando do lado dele. Eu falei, meu Deus, que coisa séria. Aí passou um pouquinho, a terra tremeu. Como é que você não lembra desse sonho mais? Ficou na minha cabeça. E eu vejo que, claro que isso aqui não é Deus usa aquilo que você vive para tipificar o que está vivendo na terra. Foi como Ele conseguiu reproduzir na minha mente um entendimento sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. Povo configurado para atrair pessoas para dentro da igreja e não para ir para fora da igreja. Essas pessoas estão tão bitoladas no modismo que vai virando moda em moda em moda em moda, que esquecem o seu real ministério, a sua mensagem. E Ele fala, eu vou retirar essa autoridade. E só vai ter quem for lá para fora. Quem amar o perdido. Quem amar o meu evangelho. Quem amar o ID. Quem amar a missão que eu entreguei para ele. Então, isso me marcou. E fala sobre o novo tempo. Porque é o tempo de que Ele vem. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Isso é muito forte. Se você não sabe, essa música, ela é a letra de um texto de Apocalipse. Deus trouxe à minha mente a música para eu lembrar do que Ele falou, de como aconteceria no texto de Apocalipse. Então, é preciso que você entenda isso. E viva a verdade, em primeiro lugar, de que Ele estará com você, conosco, todos os dias. Não adianta você viver igreja, viver ministério sem viver com um cordeiro na sua casa. Com Cristo no seio da sua família. Ele tem que ter a voz final. Ele que baliza o equilíbrio da sua casa. É a voz dele, é a lei dele que equilibra a sua ética.
A ética de Deus não é relativa, não é até onde você gosta ou te agrada, ela é completa, ela é total. Eu tenho que me adaptar à sua ética, e não ele à minha vontade, à minha ética. Então, ele vem a isso. Eu quero dizer, muitos talvez esperavam que eu fosse pregar hoje sobre alguma visão escatológica. Né? Ele vem e vai falar sobre escatologia. Eu separei aqui um texto para você poder pensar sobre isso. Tá? Existem hoje umas 3 principais visões, são 5 principais visões escatológicas. Tá? Mas 3 são as principais, que eu nem vou entrar em mérito disso aqui. Okay? Porque eu vejo que isso muitas vezes afasta mais as pessoas de Deus do que traz. Mas pastor, a Bíblia fala muito mais de segunda vinda do que da primeira vinda. É verdade, estudos falam que a Bíblia fala muito mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda. Mas isso não quer dizer sobre visão escatológica, e sim sobre a vinda de Cristo. Ele virá, ponto final. Ponto final. Então você nunca vai me ver responder sobre um tema desse. Eu vou fugir pela tangente, igual um peixe na mão, tentando fugir, porque eu não quero, é um assunto que eu não gosto. Porque todas as visões são bíblicas. Ah, pastor, tem uma que mais te agrada? Tem. Tem uma que mais me agrada, mas não quer dizer que é a certa. E aí? Eu vi uma vez uma cena que me marcou muito, que eu aprendi muito. Estavam assim, vários homens de Deus que eu sempre aprendo com eles. Estava bispo Henrique, bispo Bruno, estava o nosso saudoso pastor Carlinhos. Só gente brabo de Bíblia. Gente brabo de Bíblia. Tinha uma mesa cheia assim. E veio o tema. Todo mundo da mesma igreja, hein? Cada um com uma visão escatológica diferente. Da mesma igreja. Estou abrindo o coração com vocês. Porque nós somos assim, nós somos diferentes, amém? Não adianta você fingir que é todo mundo igual, que não é. E estava ali, eu estou ouvindo aquele negócio. E cada um dando a visão, e buscava a Bíblia, embasava, e cada embasamento foi cada um melhor do que o outro. Carlinhos era bruto, cheio ignorante na Bíblia. E eu ouvindo aquilo tudo mais, e aquele assunto me irritando, e eu caladinho, só ouvindo ele me irritando, e eu ficando irritado. O único pastor na mesa irritado. Imagina, eu irritado com os bispos. Eu sou doido. Eu não bato bem na cabeça, não. E eu estou ouvindo aquilo, cara, e eu vejo uma cena que me marcou para sempre. Era lá no Sushi Mix, nas mesas. Levanta a bispa Mara e o papo rolando, discussão, e Bíblia aqui, Bíblia para lá, e Bíblia para cá, e Bíblia para cá. É quase que ele pegou a espada e jogou no outro a Bíblia, quase que estava, e já ficou falando alto. A bispa levanta, tinha uma menina no balcão do Sushi Mix. Ela troca 2 palavras com a menina. Ela inicia, começa a chorar. Eu já parei de ouvir os caras, né? O foco, o que é aquilo? E o povo aqui, batendo boca e tal. Ela, lá no canto do balcão, ela abraçou, ela orou, ela aconselhou. Aí o pastor idiota foi abrir a boca. Me dá só um segundo aqui. Por que eu fiquei calado? Eu tinha que ter ficado calado. Vocês me perdoem, mas a bispa Mara fez mais do que todo mundo aqui até agora. Nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos. A teologia de verdade é aquela lá, ó. Aquela teologia impacta vidas, que é o amor, é o ouvido, é o conselho. Então, por favor, não me irritem com conversas do sexo dos anjos. Spurgeon, quando foi perguntado para que ele revelasse a teologia mais importante dele, né? É como se eu fosse obrigado a ser calvinista, ou fosse obrigado a ser arminiano. Parece que eu tenho que escolher um rótulo. São sexo dos anjos. É conversa para atrasar a igreja. Me perdoa, é minha opinião, tá, gente? Creia se quiser, não tem que aceitar. Estou dando a minha opinião. Coração aberto com você aqui. Aí Spurgeon falou assim: a minha teologia se resume em poucas palavras:
Jesus morreu por mim. Então essa é a minha visão teológica também. Eu abracei a de Spurgeon. Jesus morreu por mim, ponto final. Gente, tem gente tão imbecil, me perdoa a palavra, e se você é um desses aqui, me perdoe, que ouve uma canção da volta de Jesus, a canção, um louvor que é contrário à visão dele, ele fala, essa igreja eu não piso mais, porque a canção do Apocalipse eu não concordo. Imbecil, vai mesmo para outra igreja, você nem educação você tem. Você nem educado você é. Você é imbecil, cara. Desculpa, estou sendo sincero com você. Não sabe se comportar, conversar. Estou doido, amor, perdoa. Não sabe conversar, não sabe questionar. Então eu falei, eu não estou preocupado se você vai gostar. Eu quero que você entenda o que eu vou falar. Só isso eu quero que você faça. Tá? Então, pontos em comum nas visões todas, que você não pode negociar. Não pode. E se não tiver, essa visão, possivelmente, é uma visão herege. Pontos em comum. Ponto 1. Jesus voltará. Segunda vinda. Ponto assente. Ressurreição dos mortos. Juízo final e a vitória de Deus contra o mal definitivo. Ponto. Toda visão tem que ter isso. Pode dar uma pausa, Senhor. É isso que interessa. Ele vai voltar. Nós vamos ressurgir dos mortos. Todos vão ser julgados e vão ter uma sentença, querendo ou não. Crente ou não crente, todos vão ter. E acabou a conversa, meu querido. Quer perder tempo? Quer arrotar de espiritual, que a sua visão é melhor? Faça isso, mas faça longe de mim. Em nome de Jesus. Só isso que eu te peço. Tá? Então, ponto 1, o cordeiro está em casa. Tá? Ele está em casa, ele tem que estar em casa. Se ele não está em casa, tem algo errado com você. Segundo ponto, talvez eu vou ficar por esse aqui mesmo, né? Eu tenho quanto tempo aí? 1 hora não. Nem consigo pegar mais 1 hora. Atos 1:11. Abre aí comigo. Cara, tá contra aqui a torcida hoje, viu? Não tá fácil não. Atos 1:11. Vamos ler juntos? Os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Não sei se você reparou nesse texto, os anjos estão chamando a atenção dos discípulos sobre um comportamento errado. Mas é errado eu prescrutar, eu observar, eu me deter em algo celestial? Não, mas nesse contexto era. Quando eu vejo os anjos chamando a atenção dos discípulos, alguns pontos me chamam a atenção. Porque a palavra olhando aqui, ela é o nome grego, emblepô, que Lucas escolheu de propósito, emblepô, que quer dizer prescrutar, analisar, se aprofundar, adentrar. Não era só olhar, era algo assim muito profundo, estudar, se deter com muito tempo, contemplar de forma exagerada, de forma excessiva. E por que isso é importante? Porque o que está aqui dizendo os anjos para o povo? Olha para frente. Fala para o irmão aí, olha para frente. Siga o plano, fala assim, siga o plano. Eu vejo muita gente se detendo, querendo se sentir que é espiritual, criando momentos de experiências com Deus, que são show, são alimentos, é muito importante. Mas se você não fizer isso para seguir o plano, não adianta. Não adianta. É como os fariseus, eu tenho falado muito sobre isso, os fariseus que oravam muito. Gente, os fariseus oravam muito. Então, tanto é que Cristo disse aos discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus,
porque era muita justiça, ou seja, eles oravam bastante, ao ponto das franjas terem que ser maiores, porque eles oravam dando nó nas franjas. Então quem que era mais espiritual? Quem tinha as franjas com mais nós. É verdade. E Cristo disse isso para eles: vocês que estão preocupados com os vossos filactérios, vocês querem mostrar que são mais espirituais porque vocês oram mais, gastam muito tempo em oração. Gente, vocês estão entendendo que Jesus está repreendendo quem está orando muito? Sacou isso aqui? Ele está repreendendo quem está orando muito. Porque passou a ser um orgulho orar. Passou a ser um orgulho ter visões. Passou a ser um orgulho, eis que te digo, sou profeta. Meu amigo, cuidado. Isso é você acumular filactérios. É o que o anjo disse: olha, não olha para aí, não foca no que você viu, foca no que você tem para fazer. Pode aplaudir o Senhor. Foca no que você tem para fazer. Foca na visão que Deus te deu, na tarefa que Ele te cumprimentou. Então, experiências impulsionam e nunca paralisam. Experiências com Deus tem que te impulsionar e nunca te paralisar em não fazer algo a mais, em não avançar mais, em não evangelizar mais, em não discipular mais. Siga o plano, olha para frente, abraça a visão. Muito importante isso. Infelizmente o povo quer ver o mover. Quer encher a igreja, chama alguém que tem dom de cura. Ou alguém que expulsa demônio. Com um olhar assim, ó. Ah, eu vou. Profecia. O eis que te diga é irresistível. Tem um profeta que fala a sua vida todinha. Você vai correndo para lá. Vem um cara lá não sei da onde fazer um concerto ou uma pregação lá no Porto. Gente, fica vazia a igreja. Os mesmos caras que não pagavam coxinha no Rorinho, sem dinheiro, arruma grana para ir lá para o Porto fazer um evento. Os mesmos. Eles devem ter fábrica de dinheiro em casa, porque só fabrica para fora, para dentro não fabrica. Mas onde tem mover, onde tem dente de ouro, lembra do dente de ouro? É antiga, né? Pó de ouro na mão. O pó de ouro na mão. Aonde, pastor, nunca vi isso? É que você é novinho. Mas onde tinha pó de ouro, todo mundo ia atrás. E o evangelho também ficava para trás. Porque era sobre o mover, era quase um misticismo gospel. Tenho que ser místico, tenho que estar. Então nós temos que entender isso. Que quando o anjo tem que te repreender para olhar para frente, tem algo errado. Quando o anjo tem que te repreender para você olhar para frente e seguir o seu caminho e fazer o seu ministério andar, tem algo errado com você. É preciso reavaliar a situação. Então ele vem sobre isso. É sobre você entender que enquanto ele não vem, eu tenho que trabalhar. Fala comigo assim, ele vem, é sobre isso. É sobre eu entender que enquanto ele não vem, eu tenho que trabalhar. Olhar para frente é entender a diferença entre Maranata e ele vem. Maranata e ele vem. Que é isso, pastor? Porque o que quer dizer Maranata? Ora vem o quê? Senhor Jesus. É igual ele vem? Não. Ele vem é uma determinação. Não é escolha minha ou sua. Já está consumado. Já está feito. Já está determinado ele vem. Vai acontecer. O que é então, mas pastor, então o que é isso? Ora vem Senhor Jesus. É quando a minha alma clama. O desejo da minha alma de que ele venha. É diferente. Agora uma igreja que não tem esse desejo, tem algo errado com ela. A igreja viva, ela anseia. Ela fala, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. A igreja morta, ela tem medo desse dia. Me perdoa pelo murro no estômago, mas é verdade.
A igreja viva, ela anseia. Pastor, você não tem medo de ir para o inferno? Não. Se for pelos pecados, eu já estou no inferno já mesmo. Eu sou pecador. Eu creio na salvação, na promessa. Se eu tenho medo da vida de Jesus, é porque a minha teologia está errada. Na minha concepção, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter obras para ser salvo. Então já pode me condenar agora, porque eu não tenho nenhuma nem outra. Eu já estou perdido. Mas se a minha salvação é pela fé na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, e não depende de eu ser perfeito, e sim de ser perdoado constantemente, e tentar todos os dias ser um pouquinho melhor, então eu estou safo. Eu anseio, desejo que venha agora, que venha hoje, que venha logo. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Se a sua alma tem medo, a sua teologia está errada. Maranata, vem, Senhor Jesus, e vem logo, meu virgem. Vem. É crente, um jovem que fala isso é crente, não é jovem. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Eu estava outro dia louvando aqui o Senhor. Era uma não lembro qual era a música. E a música falava sobre isso. E eu fico me imaginando a canção, né? E eu senti algo que não dá para explicar. Se eu fosse definir um sentimento, foi saudade daquilo que vai existir. Olha que loucura. Se eu fosse definir o que eu senti aquele dia, estava ali no cantinho, na hora veio lágrimas nos meus olhos. Eu senti saudade do tempo que vai chegar. E eu me enchi daquele sentimento. Era tão certo, tão certeza, eu estava vivendo já o gozo do futuro, o gozo da sua volta, o gozo de estar com Cristo. Eu tive saudade de sair daquele sentimento e voltar para a terra, para o culto, e depois ter que pregar. Saudade do gozo futuro, porque é poderoso, é maravilhoso, é melhor do que agora, meu irmão. Eu separei aqui um texto, tem tanto texto aqui que eu coloquei. É 1 Coríntios, o que é, bicho? Mas você falou de manhã, 1 Coríntios 15, versículo 14. Ah, está aqui, achei. Paulo, na sua defesa do Evangelho, ele fala, gente, o Evangelho não pode ser parcial. O bicho falou sobre isso hoje de manhã. Se você não crê, se você não prega que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, e não pode testemunhar isso, o nosso evangelho, a pregação, ela é nula. Ela não tem valor. Ele fala o seguinte, ó. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ou seja, não tem evangelho parcial. Ou você crê na sua integralidade, de forma holística, um todo, ou é vã a sua fé. Você não pode separar. Então eu quero hoje acrescentar ao assunto de Paulo a volta. Aqui ele fala sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição. Mas se você não acrescentar a volta de Jesus na sua pregação, na sua fé, no seu evangelho, logo é vã a sua pregação e é vã a sua fé. Não tem sentido. O que estamos fazendo aqui hoje não faz qualquer sentido. É teatral. Não dá para separar esses pontos do evangelho. Ou eu creio em todos os pontos, ou eu creio no evangelho que não existe. E olha que moral que ele fala, ó, gente, se o que eu estou pregando é mentira, eu sou um charlatão. É o que ele está dizendo aqui. Se o que eu estou pregando não é verdade, não ouça a minha pregação. Mas eu mesmo testemunhei, eu mesmo estive com ele, eu estive com ele no deserto, ele dá testemunho do que ele viveu com Cristo. Então estica a sua fé, meu irmão. Vamos para um patamar maior, melhor. O anjo fala para a igreja, olha para frente. Enquanto ele não vem, executa o trabalho que te foi concedido. Se santifique, examine as profecias. Colocai à prova. Último ponto que eu quero falar com vocês hoje. E por coincidência, o tema do ano é superação. E não tem nada que mais se compara à superação na Bíblia do que Páscoa. Porque Páscoa quer dizer na sua origem Pesach, que é passar por cima.
Se você for ver em inglês, é pass over. Superar isso. Superar é quando eu passo por cima de alguma coisa. Eu supero. Faça comigo. Pass over. Faz com a mão. Faz assim, ó. Pass over. Faz passar por cima. Páscoa mostra a minha autoridade de passar por cima. Porque se eu passei por cima da morte, o que pode resistir? Eu vou repetir. Se eu consigo passar por cima da morte, o que pode me resistir nessa terra, meu irmão? A cruz é a chancela do eu posso. A cruz é um memorial daquilo que eu posso executar. O impossível pode ser realizado, porque a cruz me prova isso. Essa unção está sobre a igreja. É uma autoridade que Deus nos colocou. Porque Páscoa é superação, é Passover, Pesach. O dia que o anjo da morte passou pela porta dos umbrais que tinha o sangue do cordeiro na porta. Então, não tem nada que pode te deter. Tudo na vida é sobre a visão que nós temos. Que lembra daquele ditado? Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Todos nós temos uma visão distorcida em algum aspecto. Mas Deus nos deu um spoiler. Maravilhoso. Ele mostrou o fim. Ele mostrou os sinais. Ele mostrou o bem, ele mostrou o mal, ele mostrou o caminho. Ele mostrou que a porta estreita vale a pena. Ele mostrou o comportamento humano que iria existir próximo à sua vinda. Ele deu spoiler. Então, nós podemos ser cegos, mas nós temos um olho vendo, sim ou não? Porque ele nos deu um spoiler. Agora, quem tem um olho em terra de cego, tem que governar. Tem que ser rei. A igreja, no mínimo, tem que ter influência em vários aspectos. Porque nós temos uma visão profética. Foi nos dado um spoiler do que vai acontecer nesse mundo. Para nos prepararmos. Para nos prepararmos. Como foi o louvor de hoje, né? Como é que o povo se prepara? Jesus está voltando. Povo se prepara, Jesus está voltando. Não sei quando é que vai ser, gente. Jesus evitou esse assunto. Quando Jesus vai ser? Olha, nem o dia, nem o Filho, nem os anjos sabem. Só Deus sabe esse dia. E tem gente calculando as gerações para poder saber o dia que ele vai vir. Arrogância pura. Se Jesus, o Senhor, evitou o assunto, eu vou fazer matemática para dizer quantas gerações e dias que tem para que ele chega. Tem gente fazendo esse cálculo, gente. Eu já vi gente fazendo esse cálculo. Debatendo comigo. O sexo dos anjos, mais uma vez. Ele diria, não passará a geração, tal. Eu falei, meu Deus do céu. E a interpretação de geração? E a palavra é a mesma? Aí eu dei uma outra visão e eu desmontei toda a teoria dele, com uma pergunta que eu fiz para ele. E se a palavra geração aqui quer dizer toda geração que é depois de Cristo? Nunca pensei nisso. Falei, pois é, pensou em muita coisa, meu filho. Não pensou em muita coisa. Tem várias formas, porque as nossas diferenças entre igrejas são hermenêuticas. São de interpretação, ponto final. Ninguém está certo ou está errado. Pode estar todo mundo errado, todo mundo certo e a gente não sabe. Por isso nós não podemos negociar o que? As doutrinas bíblicas. São pontos em comum que são inegociáveis em todas as igrejas. Ponto final. O amor de Jesus, a sua volta, o seu perdão, a cruz redentora, a missão da igreja de evangelismo, de amar, de levar o evangelho para toda a criatura. Então a cruz, ela é a chancela que me lembra que eu posso superar tudo. Engraçado que parece que só quando a gente está na pior que a gente lembra quem nós somos no futuro, né? Eu falo assim porque é como eu sinto, então eu tento explicar o que eu estou sentindo. Lembra quem nós... Olha só o que eu falei. Lembra quem nós somos no futuro. Que frases doidas, mas não tem como definir isso. Não sei se é assim.
lembrar, mas como é que eu vou lembrar se eu não sou? Mas eu lembro a promessa de Deus para mim no futuro. Entende? Eu passei uma vez uma fase muito difícil, que eu era o mais derrotado de todos os derrotados da terra. Mas nessa hora vem aqueles pensamentos, né? Não, você nasceu para ser rei. Eu falei, que conversa que é essa? Nesse momento? Agora essa conversa? E vinha a frase e vinha um sentimento de poderoso. Na miséria, derrotado, envergonhado, e o peito estufando assim. Não tem lógica, isso não tem lógica, isso é espiritual. É Deus lembrando você quem Ele quer que você seja no futuro, mas você não é ainda. Aí eu lembro que aquele sentimento ficou tatuado no coração. Passei um inferno. Mas depois, lá na frente, eu comecei a lembrar do que Ele falou que eu tinha que lembrar que eu ia ser no futuro. E as coisas começaram a acontecer. Porque a cruz te chancela. Quando ele vê que você está morrendo, Ele fala, vou te dar um spoiler. O seu futuro não é assim. O seu futuro é diferente. Eu tenho algo novo para você. Você vai vencer. Esse não é o seu final. Esse é só o começo. Faz parte do processo. Eu estou te ensinando. Você vai ter autoridade. Levanta a cabeça. Você é rei. Põe a mão no bolso, não tem nada, mas você é rei assim mesmo. E Ele vai ministrando em você. Porque a cruz é a chancela do Passover. Meu amigo, fala assim, ó, passa por cima. Passa por cima do que te faz ser derrotado. Passa por cima do pecado. Passa por cima do atraso. Passa por cima das mesmices. Passa por cima do que te afasta de Deus. Passa por cima. A cruz te dá permissão para passar por cima em nome de Jesus. Passa por cima. Para terminar, o Evangelho é a informação que falta. Quando Cristo fala assim, eu vou entrar aqui num território bem delicado, porque muitos ouviram ao contrário toda a vida. Quando Ele diz para os discípulos e para os fariseus que não se cose remendo de pano velho, não, de panos novos em veste velha, certo? Senão a rotura será maior. É muito importante você ver o contexto, porque nesse contexto, se você entende que Jesus é o pano novo, tem algo errado, porque Ele dizendo que o pano novo não é a solução. O contexto lá em cima é a tradição dos fariseus e dos escribas. As tradições que eles foram criando por falta de entender todo o Evangelho é o pano novo. Ele força uma nova mensagem e vai aumentando o que? A rotura. A rotura. Por que a solução não é uma veste nova, como muitos pregam? Porque Jesus usava a cultura geral para dar exemplos. E na cultura daquela época não era comum você jogar a veste velha e comprar uma nova. E sim você reparar a antiga, porque era caro. E eu descobri há pouco tempo que até hoje é costume de costureiras, quando mandam costurar as coisas, mandar de volta para casa os retalhos da costura. Para que se algum dia tiver um problema, usar o retalho antigo para costurar a veste. Costume que se continua até os dias de hoje. Então era um costume que é antigo também, certamente ter o mesmo tecido que fez a veste guardado para poder reparar a veste que estragou. O que Cristo está dizendo? Que se você for lá para o Velho Testamento, você vai me encontrar lá e vai encontrar o retalho que falta nesse buraco, e a tradição que você criou é quebrada, e você me encontra e a sua veste é tapada. Porque eu sou a veste, eu sou o pedaço do tecido que falta para você entender quem eu sou na sua vida. Pá. Entendeu? A cruz é isso. A cruz é quando eu encontro a revelação que faltava, aquele detalhe, a pedra angular veio a ser a principal. Isso é muito importante. Porque quando eu não tenho toda a revelação, eu crio uma tradição, eu crio algo novo, eu invento algo novo para parecer que eu estou trabalhando.
E eu vou aumentando a rotura. Sendo que é só olhar para o Evangelho, para o mesmo Evangelho. Não substitua, não renove, não adapte o Evangelho. Procure entender mais. Procure orar mais. Porque quem escreveu, o Cordeiro que escreveu, está com você na sua casa. Ele está com você até a consumação dos séculos. E Ele pode te revelar algo novo que você não entendeu ainda. Então eu quero que você entenda isso hoje. Que viver a vida como se Ele não fosse voltar é uma loucura. Uma loucura. É como se você vivesse só um evangelho que te serve na parte temporal, mas não te serve na parte eterna. O evangelho é sobre salvação e sobre vida eterna. Vida eterna, o Espírito eterno que vive em você. Talvez muitos aqui hoje não tenham entendido isso antes e sente um vibrar diferente na sua alma. É porque Deus quer fazer você nascer de novo, ou te reavivar. Mas uma igreja tem que estar pronta para ser eterna. Entenda que Deus está fora do tempo. Você já pensou nisso? Vamos fazer aqui um exemplo. Imagina que aqui é o tempo, início e fim. Porque o tempo, ele não é infinito, ele é finito. Se ele não fosse infinito, não tinha consumação dos séculos, ele vai acabar. Ele é finito, assim como o espaço é finito. Até há pouco tempo a ciência dizia que o universo era o quê? Infinito. Já se conclui ao contrário, que ele tem um fim, está em expansão e vai ter uma retração. Estou falando de ciência. A Bíblia fala isso já há muito tempo. Então, tanto o espaço é finito, como o tempo é finito. Então, imagina, o tempo começa aqui e termina aqui. Mas Deus está fora do tempo. Você tem noção que Deus pode te visitar em qualquer lugar no tempo? Ele pode ir hoje no futuro e Ele pode ir hoje no passado. Como? Não sei, eu não penso como Deus, mas Ele está fora da minha lógica. Se Ele criou o tempo, Ele está fora do tempo, Ele consegue ir em qualquer ponto do tempo, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para poder mudar a sua vida. Imagina que fosse tipo o Marvel. Ele vai lá no passado e põe um dedinho no seu tempo. E algo novo aqui hoje acontece. Ele pode isso? Claro que pode. Talvez não é assim a cura de um cego, instantâneo aqui. Está aqui, nasceu aqui. Não, ele vai lá onde? Toca no ventre. Curado. Por que não? Não dá, estou só imaginando, estou usando a minha imaginação. Agora imagina Deus. Ele está fora disso tudo. Ele vai aqui, ele vai no futuro. Quando você se arrepende, Ele vai onde Ele quiser para mudar a sua história, meu querido. Entende isso, expande a tua mente. Sai fora dessa caixa que te limitou. Fica um pouquinho doido igual o pastor Wesley, mas vai te ajudar. Você vai entender coisas que você não consegue entender, te esticar. Por quê? O nosso limite está na visão de entender quem Deus é. Se você não entender que Ele vai voltar, esse evangelho não serve para você. Ele vai voltar, o tempo está próximo, está breve. A presença dEle confirma isso em nós. Quem que sente isso hoje? Quem que está sendo confirmado enquanto eu vou pregando que Ele vai voltar? Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Ele mesmo confirma a profecia e a sua vontade. Eu quero que você fique de pé hoje onde você está. E quero que você pense nisso hoje. Reveja os seus valores. Talvez você tenha vivido até aqui como se o seu alvo fosse só a cruz. Porque muitas pessoas vêm para a igreja só para lembrar da cruz. Porque está sempre carecendo do perdão. E é isso que o diabo quer. Fazer você viver o tempo todo lembrando do perdão que você precisa. Perdão que você precisa. Para você não ver o amanhã depois de ser perdoado. O amanhã depois da cruz. O amanhã da eternidade. Você vive num looping constante de errar, pedir perdão. O altar é só para chorar. Aqui é para chorar? Claro que é. Mas há algo mais depois do choro. Depois do perdão, ele fala: por que você está olhando para o céu? Olha para frente. Olha para frente. Passa por cima. Há um caminho maior, há um lugar melhor, há uma outra posição, há um outro nível. Se você não sair do looping, erra, é perdoado. Erra, é perdoado. Erra, é perdoado. Se você não sair desse looping,
você não vai ver o maior que Deus tem para você lá na frente, que é o Passover. Passa por cima. Igual os anjos disseram aos apóstolos: por que você está perdendo tempo olhando para o céu? Igual ele veio, ele vai voltar. De forma inexplicável, poderosa, maravilhosa, mas ele vai voltar. Agora, olha para frente. Cumpre a jornada, cumpre o caminho que te foi determinado. Igreja, cumpre o caminho que te foi determinado. Ouça a harmonia do céu, ouça a canção do universo dizendo: ele vem, ele está voltando, ele vem em breve, ele vem sem demora. Tenha no seu espírito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como eu desejo a sua volta, como eu desejo esse dia, me encontrar com o Senhor, viver eternamente. Nunca esqueça que o seu espírito, ele já é eterno, ele não vai ser eterno. A sua matéria, ela é temporária, mas o seu espírito, ele já é eterno. Isso nos faz ter vislumbres do futuro, da sua glória presente. Então que você hoje possa orar e falar: Deus, me ressignifica, me mostra com clareza o meu propósito, me dê ousadia, me dê espírito de ousadia, de sabedoria, para avançar segundo a tua vontade, o teu propósito. Porque não é vã a pregação do Evangelho. Nós cremos na sua morte, cremos na sua ressurreição e cremos na sua volta gloriosa para nos dar a vida eterna. Hoje Deus quer fechar esse ciclo em você e quer te levantar como um profeta das nações, como um missionário, como um evangelista, como alguém que ama o próximo, que empresta o seu abraço, que empresta o seu ouvido, uma palavra de consolo, de ânimo, de motivação. Deus escolheu você, mesmo que você ache que ninguém está te vendo. Deus sabe o seu nome, sabe quem você é, sabe o seu potencial, e Ele quer usar você aonde você está. Seja luz, brilhe aonde você for, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, quero que você adore o Senhor com essa canção. Se entregue em espírito, em alma, emocionalmente, em corpo. Se entregue completamente nesse momento. Se lance para a dimensão espiritual. Estique os seus olhos, vendo o futuro pela fé, o futuro eterno. O Cordeiro está com você, mas o leão está à sua espera. O Rei Jesus, Todo-Poderoso, está lá para te esperar, para te conduzir para um novo patamar de eternidade, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia. Só que você espera, só você que espera o Senhor, erga as suas mãos ao céu e diga: tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Quem viu que o tempo parou aí? Quem viu que o tempo parou? Deus é o Deus que controla o tempo, meu irmão. Há uma atmosfera espiritual, de governo, de eternidade, de poder, de cura, libertação. Quando a visão do crente vai para frente, nada segura a igreja do Senhor Jesus. Que Deus te cubra de milagres, de poder, autoridade, graça. Graça, graça, graça. Que a dúvida saia do seu coração, que a incerteza saia em nome de Jesus. Que a convicção da salvação te acompanhe todos os teus dias, pela graça de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as comunhões e as consolações do seu Santo Espírito esteja com todos vocês até a eternidade, de eternidade em eternidade, porque Ele vem sem demora, Ele voltará para a sua igreja.